Bom dia, muito bom dia! Bom dia, sexta-feira! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vão colocando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, vamos trocando esta energia. A gente está começando hoje aqui um pouquinho depois, mas estamos começando. Isto que importa, certo? E a gente vai continuar falando das leis universais com a prosperidade. Nós estamos todos os dias às 6 horas da manhã aqui, eu e a Kelly, tentando trazer um pouco mais de reflexão, né? Para que a gente possa cada vez despertar, evoluir cada vez mais. Isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos botando bom dia, vamos botando coração, vão fazendo as pessoas acordarem com alegria. Bora, 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 porque hoje vai ser um lindo dia, independente do que a gente está vivenciando, tá? Gente, agora há pouco eu estava falando com um amigo e eu estava contando algumas coisas que aconteceram na minha vida que não foram muito legais, e até que eu já trabalhei muito sobre isso, né? E ele disse assim: ai, mas calma, que tudo vai ficar bem. Eu disse: não, já está bem, porque eu já resolvi mudar a minha frequência, certo? E isso é uma decisão para a gente ter prosperidade, para a gente ter alegria, para a gente ter equilíbrio para qualquer situação, tá? Vamos botando bom dia aqui, isto, vamos colocando bom dia e a gente vai seguindo hoje, tá? A gente vem falando sobre prosperidade, mas eu tenho trazido cada dia uma das leis universais, das leis herméticas, que regem o universo. E essas leis a gente precisa entender para colocá-las em prática e principalmente para tirar proveito dessas leis. Porque se a gente vai na contramão destas leis, que é o que a maior parte das pessoas fazem, o que acontece? Não tem prosperidade, não tem saúde, não tem alegria, não tem leveza, não vai ter um monte de coisas que a gente quer na vida. Portanto, a gente tem que tirar proveito destas leis, certo? E eu estou aqui, para quem não me conhece, né? Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Eu sou autora deste livro sobre ansiedade, não mais, também do oráculo de autocura, tá? Porque cada vez mais a gente tem que estar se autocurando, né? E aqui é muito interessante porque você vai receber as 44 cartas, mas aqui você tem uma pequena prática diária, tá? Já ajudei com o método Lua Ativamente mais de 1.500 pessoas a transformarem as suas vidas, a começarem a entenderem o seu funcionamento cerebral e a pensar de uma forma diferente, trazendo esta leveza, essa felicidade, este equilíbrio para a sua vida. Porque isto é possível. Eu estava agora mesmo falando, estou passando ainda por algumas situações que poderiam completamente e acessaram lá minhas memórias antigas, que me trouxeram várias dores que eu até já trabalhei muito e pensei, não, isso não vai mais me incomodar nunca na vida. Grande ilusão, né? Como eu digo aqui no meu oráculo de autocura, a autocura, né, esse processo de evolução vai acabar quando? No último suspiro. Gente, no último suspiro, porque ontem, por exemplo, eu revivi, através de umas situações que aconteceram, exatamente aquele ressentir de dor de 20 anos atrás. Olha isto, tá? Porque é isso que o nosso cérebro faz. Ele nos faz lembrar de memórias que, se a gente não interrompe, elas vão nos deixar muito mal, tá? Agora, vamos lá. A gente vem falando sobre as leis universais durante toda a semana. Nós falamos, tá tudo lá no YouTube, tá? Eu tô aqui gravando para o YouTube. Desculpa não estar falando ao vivo, olhando, ou melhor, olhando para a câmera, tá? Por quê? Porque eu tô aqui ao vivo com vocês no Instagram. Então eu vou subir porque esse conteúdo vai ficar lá. Na segunda-feira nós falamos sobre a lei do ritmo, depois nós falamos sobre a lei da polaridade, nós já falamos sobre a lei da correspondência, tá? Nós falamos também sobre a lei
do mentalismo e hoje nós estamos encerrando a semana falando da lei da vibração. Esta é uma lei que eu já falei aqui outras vezes, porque a lei da vibração é a primeira para a lei da atração funcionar, certo? E o que o universo, ou melhor, o que o universo entende como lei da vibração e ainda nós precisamos entender? Que tudo que está no universo vibra. Tudo está em constante vibração. Então, por exemplo, se eu olhar para esta caneta aqui agora, eu vou dizer que essa caneta está imóvel, ela está parada. Porém, isso não é verdade. Porque o que está constituindo essa caneta de matéria, os átomos desta caneta, estão em vibração. Aí a gente tem dificuldade de ver isso, porque a gente vê um imóvel parado, um móvel parado, né? E a gente fica pensando que isso não é possível, certo? Mas é tudo. Esse oráculo ele tem uma vibração incrível, não só porque ele está aqui parado, tá? Mas porque ele está programado, certo? Esse oráculo, todo mundo que recebe na sua casa, que compra o oráculo, me diz até, né? Diz assim, nossa, mas eu senti uma energia tão incrível. Por quê? Porque ele está com programas de amor incondicional, tá? Agora, o que acontece? Tudo que parece que está imóvel, que é um objeto, que é uma coisa material, também vibra. Por quê? Porque os átomos, certo, estão em vibração. Imagina nós, seres humanos, que estamos realmente nos movimentando, tá? Então, a lei universal é que tudo vibra, tudo, absolutamente tudo está em constante vibração. Então, por isso que tudo produz uma energia, porque se tudo vibra, tudo está em constante vibração, certo? Por isso que quando a gente trabalha com o pêndulo, por exemplo, ele é tão certeiro, tá? Nas mesas radiônicas que eu faço e até mesmo em perguntas para o pêndulo, por quê? Porque ele vai entender a vibração do campo eletromagnético, tá? Daquela pergunta que foi feita. Agora, pensem em nós. Se até uma coisa, um objeto tem vibração, imaginem nós que pensamos, então, o meu pensamento tem vibração? Óbvio, o nosso pensamento, desses 60, 70 mil pensamentos que a gente tem por dia, que a gente pensa que é inofensivo, cada um desses milhares de pensamentos que nós temos por dia, eles estão vibrando, eles produzem uma energia. E esta energia dos nossos pensamentos que vão surtir, né? Vão aqui trazer os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esta emoção que eu estou sentindo é o que eu estou emanando para o mundo, para o universo, para as pessoas. Então, gente, é muita ingenuidade da nossa parte nós pensarmos que o meu pensamento não vai estar trazendo uma frequência vibracional. Por isso que eu falo tanto aqui da tabela vibracional, tá? Porque essa tabela aqui é justamente para a gente exemplificar esta lei da vibração. E o Dr. David Hawkins, ele viu quanto de biofótons de luz cada um dos sentimentos produz. Então, olha só, eu estou com pensamentos de culpa, de que eu não fui boa o bastante, que é vergonha, 20, tá? Estou vibrando em 20 de biofótons de luz. Se eu não mudo esse pensamento aqui, para começar a emanar um outro sentimento e emanar isto para o mundo, o que eu vou receber? Com certeza, porque isto é lei, tá? Eu vou receber exatamente em 20, 30. Então, começa a vir problemas, perrengues, atrasos, dificuldades, enfim. Começa a chegar na nossa vida, tá? Um monte de situações que
não são as que a gente quer. E aí a gente pensa assim, isso está chegando por causa do Mercúrio retrógrado. Gente, não. Hoje até eu estava pensando, né? Eu tava pensando e estava rindo com uma pessoa e eu falava para esse meu amigo assim, eu disse assim, Mercúrio retrógrado na minha vida, azar dele, porque eu já consigo fazer, a gente consegue deixar tudo na nossa vida retrógrado se a gente não estiver controlando os nossos pensamentos, tá? Se tu não estiver controlando os teus pensamentos, você deixa a sua vida retrógrada. Por quê? Porque você está normalmente vibrando aqui embaixo. Todos nós. Por isso que o controle mental é tão importante. Por isso que as práticas, e principalmente interromper esses pensamentos repetitivos, são tão importantes. Porque o Mercúrio retrógrado é só mais uma energia, olha isso, como que é um planeta, o Sol, enfim, isso tudo, né? Vai vibrar a ponto de atrapalhar a minha vida? Pode, tá? Porque está em constante vibração. É o que eu estou explicando justamente da lei da vibração. Agora, vamos parar para pensar que com Mercúrio retrógrado ou sem Mercúrio retrógrado, quantas porqueiras a gente traz para a nossa vida por causa da retrogradação dos nossos pensamentos, gente. E é aqui que a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque, isso está acontecendo na minha vida, doença, dívidas, tô sem dinheiro, tô aqui. Gente, isso está acontecendo por quê? Porque nós criamos. E isso é a prosperidade, da jornada prosperidade que eu tô aqui de segunda a sexta-feira falando com vocês. Porque nós somos seres prósperos, nós somos seres abundantes, porque nós temos essa centelha divina no nosso coração. Foi nos dado, tá? Olha só, por essa centelha divina do Criador, foi nos dado duas coisas que nós podemos fazer e ser já por causa dessa centelha divina. Nós já somos co-criadores, porque temos a centelha divina, e nós já somos autocuradores, certo? Porque nós temos essa centelha divina. É um pedacinho desta luz do Criador de tudo que é, certo? Se a gente tem essa centelha divina, todos nós temos, todos nós nascemos com ela, tá? Todo mundo que está encarnado aqui na Terra tem centelha divina ativa no coração. Não vou entrar no mérito de que tem gente que mata, rouba, estupra, nada disso, tá? Porque isso são escolhas, é livre-arbítrio. Agora, nós temos essa centelha divina que nos propõe a ser autocuradores e co-criadores. Se a gente não está tendo a prosperidade em todas as áreas que nós queremos, o que significa? Que eu não estou usando o meu poder de co-criadora como eu deveria. Eu não estou usando o meu poder de autocuradora como eu deveria. E aí, não é por causa de Mercúrio retrógrado, não é por causa que os astros e a conjunção e a combinação. Sabe o que é, normalmente? Falta de assumir a minha autorresponsabilidade. Eu não tenho autorresponsabilidade na minha vida, na minha energia, na minha vibração. E esta lei, gente, e essa aqui eu não vou falar só hoje, tá? Hoje eu estou dedicando à lei da vibração, certo? É só sobre a lei da vibração. Agora, essa lei aqui eu vou falar várias vezes. Porque quando eu entendo como que eu estou vibrando e automaticamente o universo vai me trazer dessa forma, eu percebo que eu tenho que mudar o pensamento para dar uma nova descarga química no meu corpo, que vai gerar uma nova emoção aqui no meu corpo, no meu coração, na minha centelha, e essa centelha eu vou partilhar, certo? Porque, gente, é aquela velha história. Palavras podem enganar, tá? E tem um monte de gente que se deixa enganar porque quer. Porque se ouvisse a energia, se percebesse, se estivesse atento à energia, não seria enganado.
Mas para te estar atento a essa energia aqui, tu tem que controlar primeiro o quê? Os teus pensamentos. Porque os nossos próprios pensamentos estão nos enganando. Olha esse nosso diálogo interno, que eu chamo que essas vozes, desses 60, 70 mil pensamentos por dia, quanto desses pensamentos são completas ilusões? Então, o que a gente tem que entender, a primeira coisa? Que eu tenho que parar de enganar-me a mim mesma primeiro. Aí a gente diz, eu tenho medo de ser enganada, eu sempre sou enganada, eu sou feita de besta, eu sou passada para trás. Por quê? Porque tu não está ouvindo primeiro os teus pensamentos. Os teus pensamentos são os primeiros que te passam para trás. Os teus pensamentos, esta voz da tua mente, tá? Desses 60, 70 mil pensamentos, são os primeiros que te fazem de trouxa. Desculpa, mas é verdade, tá? Então, se você quiser parar de ser trouxa, se você quiser parar de não ter prosperidade, cuide os seus pensamentos. Pare de ficar vibrando aqui embaixo. E eu falo da tabela, essa tabela tá no Combo Prosperidade, tá? O link tá na bio, certo? Inclusive, para quem não me segue ainda, me siga lá, @luativamente, tá? Os links estão na bio do Combo Prosperidade, onde tem essa tabela que eu falo, inclusive, para colocar como protetor de tela do celular. Por quê? Porque a gente precisa perceber como é que a gente está se sentindo. Porque se eu não percebo como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou vibrando, esses pensamentos estão me fazendo de palhaça o tempo inteiro. Por quê, gente? É muito comum que a gente entre em novelas mexicanas, como eu digo, tá? Aí tu começa, e assim, ó, eu falo para as minhas mentoradas na mentoria individual, eu digo assim, cuidado, porque às vezes é um pensamento que te leva ladeira abaixo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, até comentei com algumas mentoradas em mentorias individuais e dei o meu exemplo bem a nível didático. Vou trazer aqui para vocês agora, tá? Olha só. Domingo eu vim de Lisboa, desci aqui para o Algarve de novo. Para quem não conhece, o Algarve é a região sul de Portugal, tá? É a divisa, né? O fim do continente, que tem praias maravilhosas. Tava um dia espetacular. A primavera chegou aqui, né? Então era tudo que eu queria. Tá, então a minha programação era o quê? Eu já estava super animada, vibrando em cima. Por quê? Porque eu ia vir de Lisboa, que eu tinha passado um tempo com os meus filhos, né? Enfim, fazendo várias coisas gostosas também. E eu ia chegar de Lisboa 3 horas da tarde, 2 e pouco. E eu pensei, eu vou almoçar e vou ir para a praia, pegar um sol, gerar dopamina, era tudo que eu queria. Gente, e foi o que eu fiz. E aí, eu almocei, eu peguei as minhas coisinhas, eu fui para a beira da praia, tava um sol divino, tava sem vento, o mar azul, tava lindo. Pensa numa praia fantástica. E eu tava super presente, olha os pensamentos, naquele momento na praia, curtindo. Sabe o que era uma sensação de plenitude eu tava? Não era nem só de prosperidade e gratidão, era de plenitude, porque eu estava plena, porque eu estava presente naquele momento, eu estava me sentindo a pessoa mais realizada do mundo, porque eu estava presente na praia. Olha os nossos pensamentos. Aí tá, tô ali na praia e tal. Nem estava mexendo no celular, porque eu estava completamente inserida, presente nos meus pensamentos, sentindo aquele barulho das ondas, aquele calor na minha pele, que estava uma delícia, certo? Sentindo tudo, né? Através dos meus 5 sentidos. Aí eu peguei meu celular e fui olhar no Instagram. E aí eu olhei na primeira bolinha ali que tinha dos stories, era de uma amiga minha, que é minha mentorada, ou melhor, eu vi as minhas duas mentoradas
que são minhas amigas hoje. Eu costumo depois ter um relacionamento até de amizade, que moravam, eu morei pertinho delas, então a gente fazia muitas coisas juntas, e eu vi as duas mentoradas amigas na frente do Palácio de Mafra, comemorando, né? Assim, celebrando a vida. Gente, naquele momento, olha como o nosso pensamento nos trai. Eu fiquei feliz por elas, obviamente, mas eu pensei, por que que eu tô na praia sozinha? Por que que eu tava plena na praia sozinha? Olha isto. Eu tava plena na praia sozinha. Aí aquele momento veio. Por que que eu estou na praia sozinha? Aí, olha isso, a gente já começa a se comparar. Então, muito cuidado com as redes sociais, porque tu tá vendo um recorte. Sempre as redes sociais estão te mostrando um recorte. Mas o que que engatilhou aqui? Que eu estava sozinha, que eu estava sem as minhas amigas, que eu estava me afastando das minhas amigas. Gente, olha, é só ladeira abaixo. Começou com um pensamento, e se eu não tivesse interrompido, eu tinha estragado o resto da minha praia, tá? Aí eu pensei o quê? Tudo bem, ótimo que elas estão lá e tal. Até mandei uma mensagem, disse assim, fiquei com inveja disso, tô faltando aí e tal coisa. Mas o que que eu tive que fazer? Interromper o meu pensamento. Só que aí eu comecei a pensar assim, eu digo assim, gente, faz tempo que eu não falo com algumas amigas que eu gosto muito. Aí eu pensei, isso pode também ser um sinal para eu chamar alguém. Qual amiga que eu vou chamar agora? Qual amiga que eu quero falar, né? Ou saber como ela está. Aí eu pensei numa amiga minha que está aí no Brasil, né? E que é terapeuta também, como eu e tal. Aí eu mandei uma mensagem. Fulana, como é que tu tá? Tudo bem? Eu tô aqui na praia, senti falta das minhas amigas e quero saber como é que tu tá. Mandei uma mensagem assim. Gente, daqui a 10, 15 minutos, ela me fez uma videochamada. Ela estava almoçando no Brasil e ela disse assim para mim, eu disse, amiga, eu quero saber como é que tu tá. Ela disse assim, Lu, não saiba da minha vida, porque tá um caos. Ela me falou assim, aí ela estava almoçando, começou a chorar, as lágrimas pingavam, e ela dizia assim, que bom que a gente está conversando, que bom que, porque parece que tu sentiu que eu estava precisando conversar contigo. Olha que coisa interessante. Eu estou contando isso para vocês, por quê? Porque isso foi a minha vibração, tá? Então, um primeiro pensamento de que cadê minhas amigas? Ou eu não estou junto com as minhas amigas. Se eu não tivesse interrompido e voltado para toda aquela plenitude que eu estava sentindo na praia, no momento presente, eu tinha acabado com a minha praia. Só que, como eu baixei a minha frequência, eu pensei, qual amiga que eu vou querer saber como é que tá? E eu mandei para essa que casualmente estava aqui. Casualmente não, né? Lei, tá? Então, eu baixei a minha frequência e a amiga que eu escolhi mandar uma mensagem perguntando como é que ela estava exatamente na frequência aqui, certo? E aí foi bom porque eu disse, amiga, bora, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa frequência, porque isto é escolha. E porque a semana foi um horror, a funcionária dela deu uma decepção muito grande, enfim, tá? Assim como eu ontem revivi uma decepção na minha vida, como eu estou dizendo para vocês, que eu falei no início, certo? O que que eu vou fazer com isto? Eu vou ficar ali, ai meu Deus, porque é uma injustiça. É uma injustiça, tá? O que eu ontem revivi é uma baita injustiça. De 20 anos, a gente não está falando de 20 dias, de 20 anos, mas eu vou ficar nisto ou eu vou mudar o meu pensamento para mudar a minha química e até mesmo mudar uma decisão que eu não tenho controle, que é uma decisão judicial, certo?
Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando a gente aprende a usar essa lei da vibração, e é sempre dessa forma, tá? Antes que vocês me perguntem como, mudando o pensamento, que vai dar uma outra sensação, uma outra emoção, e isso eu emano para o mundo, e é isso que eu atraio, tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter situações para resolver. Agora, como é que eu escolho resolver? Usem as leis universais. Porque quando tu entende isso aqui, opa, peraí, tá? E eu falava também essa semana, ainda dando esse exemplo da praia que eu citei para vocês, eu estava contando para uma mentorada, porque eu disse para ela, cuidado a ladeira abaixo. Porque se eu tivesse ficado naquele pensamento lá, quando eu via minhas duas amigas mentoradas lá, né? Poxa, elas estão na frente do Palácio de Mafra tomando Somersby, falando besteira e eu não tô lá. Se eu não tivesse interrompido ali, o que eu tinha feito com o resto do meu dia? Só atraído cada vez mais problema, tá? E aquela amiga que estava chorando, que depois, né, eu comecei a conversar com ela, o que aconteceu? Nós mudamos a nossa vibração, que no outro dia ela disse, Lu, é incrível, eu tô super bem, e até mesmo aquela situação com a funcionária que ela tinha que resolver, ela conseguiu resolver de boa. Certo? Então, olha, por quê? Porque mudamos a frequência vibracional. Gente, isso é treino mental, isso é o que eu ensino nas minhas mentorias, tá? Porque se você não muda esse pensamento, automaticamente você começa a desencadear uma série de coisas, uma série de problemas. E aí você vai dizer que é Mercúrio retrógrado, que é o universo, que é... Gente, as leis universais estão aí. Tá lá no meu YouTube, eu estou fazendo uma coletânea todos os dias, uma lei. Agora, vamos botar em prática. Porque se você não pratica, por isso que eu digo, é importante a teoria, sim, mas o que eu ensino na mentoria? A prática. Porque todo mundo sabe que tudo vibra, que tudo tem energia. Todo mundo já sabe isso. Isso é a teoria. E agora, na prática, como é que eu vou trabalhar isso? Certo? E foi muito incrível, porque eu terminei de falar depois com essa minha amiga, larguei o celular de novo e disse: eu volto para a minha plenitude do meu sol. Eu volto a sentir, ouvir o barulho das ondas, a me colocar cada vez mais aqui neste momento presente, tá? Por que que a gente sofre tanto? Por que que a gente não consegue vibrar alto? Porque normalmente a nossa mente está no passado ou está no futuro. Ontem essa situação me desencadeou lá para o passado de novo. Eu ressenti toda a dor de 20 anos atrás, gente, tá? Por isso. E aquele momento eu não interrompi. Demorou um pouquinho, tá? Alguns minutos, depois eu interrompi, certo? Mas o que que isso também me trouxe? Que ainda eu já curei muitas dores lá, eu já reprogramei muitas dores lá, mas ainda me veio outras dores que eu preciso olhar para elas. E isso é a autorresponsabilidade. Quem é o meu autocurador? Sou eu. E hoje eu já tenho técnicas, eu já tenho um método validado, compilado, né? Que não só mais de 1.500 pessoas transformaram a sua vida, como eu tenho que transformar todos os dias, certo? Eu tenho que transformar todos os dias, porque se eu não transformar, eu não estou colocando em prática. Mais uma vez, essa lei se transforma em teoria. Gente, e de teoria, né? Tem um ditado que diz que de boas intenções o universo está cheio, né? Então, de teoria, a gente tem aí, tem vários livros, tem muitas coisas. E por que que não funciona? Porque a gente não põe em prática. Então, dentro dessa jornada prosperidade, todas as leis que eu estou trazendo aqui todos os dias, e a gente vai continuar ainda, nós temos mais 3 leis para trabalhar na semana seguinte, tá? O que que eu quero trazer? Que tem que colocar em prática. A lei do mentalismo, o todo é mente, tudo começa aqui. Aí eu mudo aqui, eu mudo a vibração, já coloco. E todas essas leis, elas estão interligadas.
A lei do mentalismo está ligada com a lei da vibração, que está ligada com a lei da correspondência, tudo que está em cima está embaixo, que está ligado com a lei das polaridades, tudo tem os opostos, e assim por diante. Quando a gente começa a entender tudo isso, e você está tendo isso tudo todos os dias aqui, tá? Quando você começa a colocar isso em prática, não é Mercúrio retrógrado, não é Lula e Bolsonaro, não é o real, não é o meu trabalho, é a nossa frequência vibracional. Só que nós temos total controle sobre isso. Basta assumirmos a autorresponsabilidade e fazermos, ok? E claro, interromper esse pensamento muito no início, certo? Porque se você não interrompe, com certeza vai ladeira abaixo, tá? Gente, vou convidar vocês para ficar aqui mais 3 minutinhos comigo, para nós fazermos um breve download de colocar aí algumas outras coisas novas. Pode ser? Gente, quem não me segue ainda, começa a me seguir, @luativamente, tá? Não tá marcado aqui, mas coloca, tá bom? Então tá, então eu vou convidar vocês a fechar os olhos, começar a respirar lento e profundo. Vai conectando com seu coração. Vai deixando todo o ar entrar e sair. Sinta a respiração no seu corpo. Sinta que o seu abdômen sente esse ar entrando e saindo. E sinta a luz no seu coração agora, tá? Trazendo essa luz no seu peito que te conecta lá no centro da Terra e lá na 12ª dimensão. Respira lento, profundo. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de nós todas as memórias de dor, de traumas, de sofrimentos que ainda possam estar nas nossas células, vibrando nas nossas células, nos nossos níveis de crença, e que não são mais contribuição para a nova consciência que nós queremos ser. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Sinta saindo lá para o topo da sua cabeça. Tudo isto agora. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que no seu infinito amor incondicional, bondade e misericórdia, que coloque em cada um de nós a sensação mais elevada de paz, que é possível, seguro e permitido nós sentirmos paz no nosso coração, vibrando em cada célula do nosso corpo, emanando esta paz e recebendo esta paz. Emanando essa paz, inclusive para as pessoas que nos fizeram mal, que nos feriram, e pedindo que o Criador, Criadora, que tudo pode, perdoe. Perdoe a nós pela nossa inconsciência e perdoe a todas as pessoas que nos tiram a paz ou que nós permitimos que nos tirem a paz. Que nós também recebamos esse perdão pela nossa inconsciência. Respira lento e profundo. Imagina uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, trazendo esta nova configuração, e o seu corpo fica totalmente vibrante nesta luz dourada agora. Respira lento e profundo, e quando quiser vai voltando, vai abrindo seus olhos. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Gente, eu quero agradecer por nós termos terminado essa semana, mais uma semana aqui juntos, né? 6 horas da manhã, ainda falando sobre a prosperidade, mas a gente está trazendo as leis universais, vamos seguir, tá? Ainda faltam algumas leis. Eu estou subindo isso aqui para o meu canal do YouTube, sejam bem-vindos quem está aqui no YouTube, certo?
E lá vão ter todas as leis falando junto com a prosperidade, tá? Que incrível, gratidão, gratidão. Bom dia, Deia, tudo bem? Gente, fiquem com Deus, tá? Um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira. E lembre-se que vocês têm o poder de mudar a vibração a cada segundo, milésimo de segundo, de acordo com os nossos pensamentos, tá bom? Isto é treino, isso é controle mental, e isso, na verdade, é a única coisa que a gente controla na nossa vida, são os nossos pensamentos e a nossa vibração. Usem e abusem desta lei universal, tá? Um beijo no coração de todos vocês, excelente dia e até a próxima. Segunda a gente se encontra.